Vamos lá? Podemos? Começando mais um Chosen Cast. Chosen Cast. Hoje, terça-feira, um dia muito especial mesmo. Essa mesa aqui repleta, poderia dizer florida, florescida, enfim. Não sei se pegou bem, né? Mas enfim, mesa farta hoje aqui, não apenas com alimento aqui, mas com alimento espiritual, até porque não temos alimento ainda, né? Fique à vontade para patrocinar quem quiser. Mas, sem delongas, eu queria dar boas-vindas para você, né? Agradecer mais uma vez sua presença, dizer que você é bênção e o fato de você estar aqui com a gente, né, participando desse podcast, quer dizer que você está buscando crescer mais e mais, e digo para você que com certeza nós vamos crescer. Mas antes eu quero apresentar aqui esses rapazes aqui, essa galera boa. Começar aqui da minha direita, a minha direita, meu parceiro de seminário, mano. Olha só. Pai da Rebequinha, esposo da Leilane. Isso aí. O Wellington Santos. Beleza, Wellington? Beleza, galera? Graça e paz aí. Espero que tenhamos aí um bate-papo franco e debaixo da presença de Deus, amém? Tamo junto. Excelente. Meu parceiro, já conhece, Fala, Dudu. meu brother. Tranquilo, meu brother. Tranquilo, Duzão. beleza. Feliz por ter sido convidado aqui para iniciar esse novo estudo. Vamos lá, vai ser bênção na nossa vida. Show. E ele, meu discipulando, que já tem um tempo que é meu discipulador. Já inverteu, já tem um tempo já. Esse cara aqui tá me abençoando muito nas nossas reuniões. Bruno Galdino. Isso aí, agradecer primeiramente a Deus e agradecer a vocês aí pela oportunidade, que possamos interagir aí, falar um pouco a respeito de cada um e falar um pouco do que Deus tem colocado nos nossos corações. Muito bom. Então, conforme a gente tinha predito, né, a gente vai estar começando a estudar esse livro fantástico, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. É um livro fera. Você pode adquirir esse livro, a gente já tem falado isso, aqui na nossa livraria. Ela está disponível aqui, ela está aberta aqui, na verdade, durante a semana, né, até às 17, 18 horas. E no domingo ela está aberta nos horários aí pós-culto, antes e pós o culto. Então, se você quer acompanhar simultaneamente com a gente, já vai lá, adquira seu livro aqui na nossa livraria, ou então acesse o site da AMP e você pode baixar o e-book mesmo lá da AMP, e aí sim você consegue, na mesma hora, você foi lá, comprou, já tem disponibilizado o livro para você. Mas e vale a pena. Vale a pena. Um livro vale. muito Cara, bacana, muito importante. É um livro de confronto, né? É isso aí. A gente estudou o Retorno à Santidade. Igual os caras falam, né? Cada enxadada era uma minhoca. Aqui no caso, mano, cada capítulo era uma mexida com a gente, mano. A gente sai daqui meio torto. Porque é muito forte, muito conteúdo de qualidade, entendeu? E esse livro aqui, também do Dr. Gregory Friesel. Dr. Gregory Friesel, né? Assim como o Retorno à Santidade, ele também escreveu esse livro e outros livros que a gente pretende também estudar. Mas hoje vamos iniciar esse livro, tá? Só passando aqui pra galera que tá em casa. A primeira edição em português dele foi em 2005, uma tiragem de 100 mil cópias. Então é um livro também que, assim, tem história, né? Não é um livro que foi escrito de uma hora para outra, mas é um livro que tem história. Enfim, já abre seu livro aí com a gente, se você está em casa, se você já está podendo, não sei se você tem essa possibilidade, mas já vamos para a página número 8. E a gente vai falar hoje somente da introdução, beleza? A gente vai dar a introdução a esse livro, com os comentários aqui dos meus brothers aqui, e a gente fecha aí, e no próxima semana a gente vai ver o capítulo 1. Mas, sem mais delongas, vida poderosa de oração é para todo crente. Wellington? Isso é uma pergunta que mexe com a gente, né? Com certeza. Vida poderosa de oração é para todo crente? Sim. Só para o crente? Enfim, né? A oração é o cerne de um relacionamento de sucesso com Deus, tá? De fato, a oração crucial em todas as áreas, crucial em todas as áreas da vida do crente. Ou seja, né, todos nós sabemos que a oração é o meio pelo qual nós temos um relacionamento e falamos com Deus.
é a forma de nós falarmos com Deus. Acesso direto, né? Direto. Com isso tem a sua extrema importância. Claro, é ali que a gente adquire a intimidade que a gente precisa, é ali que a gente conhece a Deus, não só ali, como também no estudo da palavra. A gente vai adquirindo a intimidade com Deus necessária para a gente saber entender os desejos dele para a nossa vida, e assim a gente consegue ir cada vez mais se aproximando dele. Sim, eu acho que é o momento da gente realmente abrir o nosso coração para Deus, né, mano? Sim. Embora a oração não cesse, a gente tem que orar sem cessar, é todo tempo. Sim. Mas o que eu entendo, isso só pra gente dar uma pincelada inicial, é que a todo tempo a gente tem que estar ligado em querer fazer a vontade de Deus também através daquilo como a gente vive, da forma como a gente vive. Com certeza. Sim. Eu não posso orar, né, Wellington, o dia todo. Orar no sentido que eu falo de estar com meus olhos fechados, no sentido de oração, que a gente fala de oração de verdade. Mas eu posso estar em obediência o dia todo. Isso é possível. Sim, pode estar com um pensamento voltado ao Senhor, né? Exato. Em atitude de oração, né? E outra coisa, o momento da oração é o momento que você tem que se dedicar à oração. Né? Olha que importante, né, cara? Quando você ora em nome de Jesus. Né? O que é isso, cara? Quando eu peço a você para me representar, por exemplo, em algum órgão público, alguma coisa, o que eu te dou? Eu te dou uma procuração, né? Para você me representar, para você falar em meu nome. Jesus deu uma procuração pra gente, cara. Nossa. A gente fala em nome dele, ou seja, quando a gente está orando, é como se Jesus estivesse falando com Deus. Que resposta, hein, mano? E também tem uma pergunta que eu ouvi, por coincidência, né? Na semana passada, por que orar? Por que orar? E aí eu vi uma resposta muito interessante, porque quando você ora, você está fazendo isso daqui, ó. Você está fazendo um alinhamento com a vontade de Deus que está direcionada lá no reino dos céus. Ou seja, nós vivemos aqui num arredomo aqui de desejos, de um monte de prazeres, né? E aí quando você quer o seu prazer ser estabelecido, quando você ora, você observa que a vontade de Deus às vezes não é conforme o teu desejo. Então, essa oração ela vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Muito interessante. Sim, é o momento que alinha, né? Isso. É o que trata o seu... Isso. Eu também ouvi uma parada dessa aí um tempo atrás. Ele faz aqui uma simplificação, ainda na página 8, sobre a oração e o relacionamento com Deus. Ele diz assim, ó: simplificando, se sua vida de oração é inconsistente e fraca, assim será o seu relacionamento com Deus. Não dá pra gente ter uma vida de... Como a gente tá falando, né, esse mês sobre o tema mais fundo, né? Não dá pra gente ter um relacionamento mais fundo com Deus, na verdade com ninguém, né? Ninguém. Se a gente não tem um tempo de relacionamento com essa pessoa, né? Isso Nós é somos aqui superficial, casados, né? Exato. Se a gente não tiver um tempo de relacionamento, de conversa, de trocar ideia com a nossa esposa, mano, a gente não vai ter um relacionamento de intimidade com ela, mano. A gente não vai conhecer, né? E com Deus passa pelo mesmo caminho, né, Eduardo? Acho que passa por essa linha. A gente não pode querer transbordar do Espírito se a gente não dá tempo para que ele transborde nas nossas vidas. Com certeza. É natural. Isso daí. E quando você aprender a andar em oração poderosa diariamente, Deus transformará a sua vida por inteiro. Estou na página 8. Eu quero aproveitar para abrir um parênteses aí, que nós estamos aí há 6 dias aí comemorando a Reforma Protestante, né? Sim. E aí tem uma frase muito interessante um pensamento de Martinho Lutero, que ele fala assim, ó: a respeito da oração, Martinho Lutero faz o seguinte: se eu deixar de gastar 2 horas em oração a cada manhã, o diabo consegue a vitória no decorrer do dia. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem empregar 3 horas do dia de oração. Ou seja, ele está jogando 1 hora de lambuja para vencer o diabo. Se ele fala que com 2 horas o diabo consegue, você ininterrupto, né? Com a ausência de 2 horas, o diabo ele vence e ele ora 3 horas para essas 2 horas que o diabo ele tenta
roubar você, roubar a tua fé, roubar o teu tempo. Ele ainda deixa mais 1 hora ainda. Ele fala assim, não, comigo não. Vou deixar 1 hora até a mais aí. Sim. John Piper tem uma frase que fala mais ou menos isso aí. Ele falou que o diabo, ele passa 7 dias por semana, 24 horas por dia tentando você, para te tirar do caminho. Você acha que com 10 minutos de oração você vai conseguir se manter conectado com Deus? Pois é. É impossível, é impossível. Estamos já na página 9. Diz assim lá embaixo, ó, uma coisa que me chamou muita atenção. Se vocês também tiverem alguma coisa que vocês encontraram como relevante, podem citar com certeza. Ele diz, ele nos chama de volta à purificação espiritual, dinâmica e para uma caminhada íntima com ele. Ou seja, uma coisa que me chamou a atenção é a questão da purificação. É uma ordem de Deus que nós sejamos puros, né? Sem a santificação, né? É impossível ver a Deus. Isso. Né? E como que eu vou saber, Wellington, ser puro? Como que eu vou saber o caminho da pureza se eu não sei quem me leva a isso? Ou seja, se eu não tenho um relacionamento que a gente citou, e se eu não tenho essa troca de ideia, igual a gente está trocando de ideia aqui, eu, Bruno, a gente aqui. Eu já estou um tempo com o Eduardo aqui no podcast, já estou um tempo com ele, eu tenho, graças a Deus, um relacionamento aqui legal com vocês três. Eu conheço vocês três um pouco, porque eu dedico tempo a isso, né? E vocês provavelmente vice-versa, né? Então Deus nos chama para purificação. E às vezes a gente acha que a purificação é muito distante. Mas todas as vezes, pode notar aí, você que está em casa também, todas as vezes que a gente dedica tempo para estar perto de Deus, a gente fica cada vez mais longe do pecado. Eduardo trouxe uma palavra sobre isso pouco tempo. É mentira ou verdade? Foi, com certeza. Assim, a gente também tem uma ideia errada de o que é ser santo, né? Sim. A gente às vezes pensa que explicar, ser santo é ser completamente puro, imaculado, sem mácula nenhuma e tal. E na verdade, ser santo é ser separado para uso exclusivo de Deus. Sim. Isso é que é ser santo. Né? Nos templos lá, no templo de Salomão, por exemplo, existiam objetos santos lá. E esses objetos, eles não eram livres de toda impureza. Sim. Por mais que eles fossem limpos, eles tinham alguma coisa, alguma poeirinha e tudo. Mas eles eram para uso exclusivo de Deus. Isso é que é ser santo. Eu costumo dizer, até o Bruno aqui já está cansado de ouvir, né? Que ser santo também não é você ser como Jesus foi, até porque a gente não vai ser mesmo, né? Mas é você buscar ser como ele. Exatamente. Toda vez que eu busco a santidade, por mais que eu vou errar, mano, porque eu sou, enfim, né? Mas eu busco a todo tempo. Aí você ser mais parecido e aí com você ele. passa a errar menos. Exato. Você passa a se aproximar mais. Você nunca vai ser igual a Jesus. Não dá. Mas você vai se aproximando dele. Exato. E ele sonda e conhece, né, os desejos dos nossos corações, né? Sim, ele não tem sabe. jeito. Quando ele vê essa busca, essa vontade, essa proximidade, automaticamente já é de Deus mesmo retribuir. Então ele retribui como? Te trazendo mais para perto. Sim. E você mais perto dele, é o que vocês acabaram de falar, você está distante do pecado. Você consegue viver uma vida plena, direcionada a ele. Sim. Porque o seu coração já anseia estar fazendo a vontade dele. Então tudo que ele pede para fazer já não é um peso, já é um agrado. Sim. Você já faz já com É prazer. natural, né, mano? Sim. É natural, flui. Né? A oração do autor, ele diz assim, né? Minha oração sincera é que Deus lhe dê tanto o desejo quanto a capacidade de sair da superficialidade e mergulhar, estou na página 10, num glorioso relacionamento com Cristo. Tá em consonância com as mensagens desse mês, né? De mais fundo, né? Profundo. E aqui, ó, é o desejo, né? Tanto o desejo quanto a capacidade. Sim. Então, à medida que você vai estudando o livro, você vai... Só de você estar estudando, você já tem o desejo. Sim. Né? E aí você vai desenvolvendo também a capacidade. A superficialidade é uma zoninha de conforto, né, não, Bruno? Sim. A gente fica ali no superficial, a gente não tem tanto esforço, porque a gente não vai no fundo, mas também a gente está recebendo um pinguinho ali tá vendo um pouquinho. Muita gente, mano, aí já se acha satisfeito, né? Se acha satisfeito. É muito cômodo, né? É cômodo, mano, Sim. porque você não se esforça pra descer. Justamente. Quando você tá vendo alguma coisa, eu imagino assim, na minha cabeça, eu sou meio louco mesmo. Fico pensando logo numa piscina, mano. Você tá ali no superficial, você não se esforça, não se envolve tanto, não tem trabalho. Olha aí, ó. Não tem trabalho. Sim.
É tranquilo, né? É tranquilo. tranquilo, mas De tá boa. na piscina. Mas tá no meio da galera. É. Né, Wellington? Isso aí. Tá no meio. Tá com a água no tornozelo É. lá. Na Pastor canela, tô refrescando Eu a quero, perna. eu quero ser um na multidão, né? Eu quero ficar lá no meio É. do povo, Sim. tranquilão, né? É. Minha oração sincera é que Deus lhe dê tanto desejo, a vontade, quanto a capacidade. Não apenas a vontade, né? Mas a capacidade da gente conseguir. Então, galera, você que tá em casa aí, ó, já vai compartilhando aí, ajude a gente aí a seguir. Já falei também sobre como adquirir esse livro, tá no início, só você voltar um pouquinho aí que você vai ver. Vamos seguir, rapaziada? Vamos nessa? Bora. Vamos lá. Aprendendo a ver a oração do ponto de vista de Deus, né? Minha oração mais frequente é que os crentes aprendam a enxergar a oração da perspectiva de Deus. Vou parar aí, não sei se vocês grifaram isso no livro de vocês, mas talvez um dos pontos mais fantásticos da oração é esse, é você enxergar aquilo que Deus enxerga. Mano, não tem outra parada. Imagina você conseguir, Eduardo, ter a visão da sua vida pelos olhos do próprio Deus através da oração. É aí que você vai conseguir tudo que você pede. Sim. É só assim que você consegue. Porque o que você vai estar pedindo vai estar de acordo com o desejo de assim. Deus. Você não esgota a força. É. Jesus, quando ele já estava próximo de ao Getsema, né? Pedro quis repreender a Cristo, a Jesus. E ele falou assim, ó, para trás de mim, Satanás. Porque você procura ver as coisas só pela perspectiva humana. E aí quando o ser humano ele tem muito essa capacidade de enxergar tudo pela perspectiva humana. Sim. E aí, quando você foge um pouco da perspectiva de Deus, você faz as coisas somente pela tua força. Sim. E você não consegue fazer as coisas pela perspectiva de Deus. Por quê? Porque você enxerga só o superficial, só o agora. Ele já planeja e já sabe do futuro, que é o melhor. Sim. E Né? às vezes Deus permite, gente. Ah, então tá bom. Aí a gente vai ali, quebra a cara ali, mano. Eu costumo Perde dizer que tempo. a gente só consegue enxergar até a esquina, né? E olha lá, Bruno. E quando dá pra ver, quando não tem nada na frente atrapalhando. Mas olha só que bacana. Quando Jesus fez o convite para Pedro, ele tinha acabado de fazer a maior pesca da vida dele. Tipo, ele ganhou na Mega Sena. Toma aqui, ó. Deus falou, toma, tu tá ganhando isso aqui agora. Aí ele, pô, beleza. Agora larga isso tudo aí e vem comigo agora. Só olhando pela perspectiva de Deus você tem esse entendimento, cara. Talvez o cara tava na fase mais top da vida, né, mano? É isso aí. E geralmente Deus chama a gente assim, né, mano? Deus prova a gente assim, né? Jovem Rico também. Ele Sim. fala sobre isso. Mano. Enfim, estamos na página. Não é fácil não. Ser cristão não é fácil não, mano. Ser cristão não é fácil. Nós precisamos parar de ver oração como um meio de ter as nossas necessidades supridas. Muito além de somente suprir as nossas necessidades, a oração é o meio principal pelo qual nos aproximamos de Deus para conhecê-lo, adorá-lo e experimentarmos transformações através de Cristo que habita em nós. Ou seja, a gente confunde muito a oração e a gente confunde, na verdade, muito Deus com Nosso desejo, né? aquele negócio da lâmpada. Como é que é aqui? Gênio da luz. Gênio. Gênio da lâmpada. Que é no nosso tempo. Né? E a gente tem, assim, dificuldade de esperar um pouquinho a resposta de Deus. E a gente tem dificuldade de entender também a resposta de Também. Deus. Porque Deus pode conceder o seu desejo, ele pode falar para você esperar, e isso também já é ruim, que a gente não consegue esperar, a gente é imediatista, pediu o que é agora, não aconteceu amanhã, tu já muda de ideia. Ou então, ele vai falar, não, naquele momento ali, não é isso que você está pedindo não está de acordo com o meu pensamento para você. Eu acho que a gente, nós, né, friamente falando, do jeito que a gente está, a gente consegue às vezes até entender a situação quando Deus fala, quando a gente sente Deus falar que não é o momento. Porque Deus fala também, não é o momento ainda, mas quando a gente está no meio da situação, é muito mais difícil você entender. Aí, às vezes a gente rebela, Negligencia. desobedece, negligencia, omite. Né? E eu acho que quando a gente está no meio da situação, Satanás tenta mais. Porque ele está vendo que a gente está fragilizado. Sim, ele E conhece. ele vai investir mais. Eu, um tempo atrás, estava passando por isso. Só que eu sabia
que eu estava fragilizado por causa disso. Mas por vezes eu cedi. E eu cometi pecado por estar fragilizado, por não ter me conectado com Deus, ou porque você tem que saber que é dependente de Deus. Sim. Quanto mais maduro você é, mais aumenta essa dependência, né? E a gente vai aos poucos aumentando essa dependência, não é de uma hora para outra. Só que por vezes você tropeça, né? Então a gente tem... Aí a importância de você estar conectado com Deus, de você manter uma vida de oração. Oração consistente, persistente, manter um tempo de qualidade com Deus. Eu tô sentindo que a gente vai sair daqui hoje confessando todos os nossos pecados. Começou ali, mano. Daqui a pouco vem pra cá. Confissão. Eu falei que só que cometi, não falei o pecado. Tá bem. Vamos pedir perdão, vamos começar aí. Eu vou te falar, no livro que a gente estudou, Retorno à Santidade, o próprio autor, ele fala o tempo todo sobre confissão. Fala. Porque é a forma com que a gente parece que publica. A gente ainda fica escondendo ali um pouco Não, vou confessar não. Vou conseguir levar por mim mesmo. Né? Dá pra levar. Vou empurrar mais um pouco. Quando tu confessa, já era. Alcança a graça, né, cara? O mundo espiritual, alcança a graça. Explode alguma coisa, É isso aí. Enfim. Amigo, a oração tá muito bom, mano. Se a gente termina hoje isso aqui. Amigo, a oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus, mas um instrumento pelo qual Ele age através de nós para o seu próprio deleite. Ou seja, você foi criado, nós fomos criados para que Deus seja louvado. E não o contrário, para que nós sejamos louvados através de Deus, mano. Será que tem alguém barganhando, hein? Usando a oração para benefício próprio. O pecado não foi esse, cara. O cara já subiu ali, mano. Porque a gente não pode olhar a oração como um benefício próprio, né? Sim. Eu não posso chegar a Deus simplesmente pelo meu bel prazer, né? Aquilo que eu preciso. Né? A oração, ela não é feita para isso. Né? A oração simplesmente ela é para estabelecer um relacionamento mais íntimo com Deus. E aí, consequência disso, você estabelece esse relacionamento com Deus e você retira a tua soberania humana, aquilo que é teu humano. Você se desarma para viver na dependência de Deus. E outra coisa, os seus pedidos, eles passam a não ser exclusivamente para você. Eles passam a ser no coletivo. Sim. Você começa a pedir a Deus, suplicar a Deus, coisas que vão edificar o reino de Deus. Sim. E aí você começa a conseguir, né, obter as coisas. Eu vou dar um chute aqui, eu vou deixar você falar. Do Bruno? Vou dar um chute do Bruno lá embaixo. Não sei se a Larissa gosta. Vamos supor que a Larissa não gosta de japonês, comida japonesa. E esse cara é viciado. Tô profetizando pra poupar o teu bolso, mano. Mas o cara é dono de peixaria, bicho. Falei errado. Você falou errado. Supor, tá profetizando vamos supor. E o Bruno, não tendo um relacionamento com a Larissa, todo final de semana pede um japonês. O que ele vai fazer, mano? Além dele prejudicar o casamento dele, ele vai se afastar cada vez mais dela, mano. Porque a vontade dele não tá alinhado, né? Em concordância com a vontade dela. Então você falou de vontade coletiva aí. A Emily fala umas paradas às vezes lá em casa assim, do nada, que me deixa meio bobo, mano. Aí ela falou uma parada esses dias pra mim assim: Romo, olha 10 anos atrás onde você tava. Você imagina que há 10 anos à frente você estaria casado, você estaria não sei o que, nesse naipe assim, no naipe que eu falo assim, nesse lugar que você tá hoje, na né? posição que você tá na ocupando, posição, né? Tanto profissionalmente, ela falou de um modo geral. Aí eu falei assim, cara, nada a ver, mano. Pensava em fazer outro curso. Pensava em só não falei assim, pensava outra pessoa, não. Pelo amor de Deus, eu falei isso não. Até porque não tinha. Vai começar a confessar os pecados. O dia da confissão. Mas eu falei assim, cara, mano, olha que loucura. Aí, falei, cara, aí pensa aí vocês aí. Vocês imaginavam que hoje, há 10 anos... Não. Porque os meus olhos, eles viam algo... Mas Deus, ele queria me levar para outro lugar.
É isso aí. Sim. Entendeu? Eu falei, mano, resume nisso. É a perspectiva humana. Que é E não a Exatamente. sempre perspectiva. errônea, né? Sempre errônea. Isso aí. Sim. Sempre errônea. Enfim. E aí, Rômulo, deixa eu dar Vai lá, filho. um breve parecer aqui. A oração, as pessoas elas pensam que uma boa oratória, né? O cara que fala bem, que sabe persuadir, que tem uma boa fala, que a gente conhece. Você já viu aquela oração Sim, bacana? sim. Aham. Bonita, né? Bonita, olha. Viu? Grossa Rapaz, voz. inclusive, agora, só te Pode- interrompendo pode- rapidinho. Grava Teve que uma você vez, Aham. assim, eu tava novinho na igreja aqui, a gente tinha chegado há pouco tempo. Tu chegou quase junto comigo Aham. aqui. Fomos recebidos Aí- juntos. Não, não sei quem vai orar, eu nem te conhecia ainda. Aí baixei a cabeça, tô assim de olho fechado. Pô, cara, que oração bacana, cara. Não, né? Era o Quando Hélio, eu terminou, era ele. Eu falei, Aí, pô. No final você vai orar, então. Vai orar, vai orar. Mas vai, fala isso. Desculpa, tava falando aí. Então, cara, assim, não é isso que vai definir o nosso sucesso na oração, Não, o nosso sim, poder. Negativo. Não é. Porque uma oração sem eficácia, né? Sem estar alinhada com Deus, é simplesmente realmente só uma oratória. Mais nada, ela não passa dali. É, Tanto que Jesus ele advertiu os fariseus, né? Fariseus, sim. Ele advertiu os fariseus. Na frente de todo mundo crescia. Na frente, queria falar em público, queria falar nas esquinas. Isso aí. E aí, a recompensa, Jesus falou que a recompensa deles é essa. Aham. É a glória deles mesmo. Então não é isso que define uma oração, uma vida Negativo. poderosa de oração. Não é aquilo você pode ter um pregador leigo, aquele que fala errado, não tem? Sim, sim. Aquele que a gente escuta muito, aquele não é pela questão de falar errado porque quer, é questão mesmo de vez o Conhecimento. conhecimento, Aham. né? Mas se a oração desse pregador leigo ela for uma oração sincera e estiver alinhada com a vontade de Deus, meu irmão, Fechou. isso os fariseus, eles oravam pra quem? Eles oravam pra quem tava ali na rua, Pra quem- ou oravam pra Deus, né? Eles queriam mais era mostrar que Mano, eles estavam mano. orando. Eles oravam, na verdade, pra eles próprios, né? Isso aí, Pra isso eles aí. mesmos. né? E queriam falar alto, né, para que as pessoas vissem, ouvissem ele falando e tal, com várias palavras difíceis. Isso não tem valor nenhum. não tinha. A recompensa deles era essa, aquilo ali que eles receberiam. Mas Ponto. sabe qual é, Wellington? Deus sabe e você sabe quando isso acontece de forma superficial. Sim. A gente sabe. A gente sabe quando a gente chega em casa cansado e... Senhor, fala... O que acontece? Assim, Sim. eu gosto sempre de falar isso. Pelo amor de Deus, não é porque a gente tá aqui, porque a gente é melhor em nossas horas. A gente fala, o cara já citou 3 ali, eu poderia citar uns 1000 aqui, meu. Olha. Ou mais. Olha. Ou mais, meu. Não fala também. mais nada. Essa aqui de verdade, com sério. essa aqui com Não. Então, assim, e Deus sabe, mano. Então a gente tá enganando a quem? Cara, e tu Verdade. falou bem, cara. Deus Bora, sabe, cara, mas tu mas também sabe, a cara. gente Sabe, sabe. Tu na fica hora. constrangido. Tu, pô, peraí, Na hora, cara. meu Deus, Deus. nada a ver. nada a ver. Isso já aconteceu comigo, de eu estar deitado, eu falar, Senhor, vou ter que levantar pra orar assim mesmo. tem Falei, misericórdia de meu mim, né? Deus, Jesus. Caraca, Aí- tem que levantar. Olha só, foi Eu assim tô mesmo. ligado, Falei, eu tô ligado. cansado. Eu Eu falei, também, Jesus, eu quebrado. tenho que levantar pra orar assim Essa mesmo. semana um amigo Mas aí, fui, eu falei, não, Senhor, vamos lá. Pedir perdão a Deus. Tá certo. E, cara, essa semana um acontece. essa semana um amigo falou aqui da igreja. O amigo falou que ele Obrigado. ajoelhou para orar e falou que ele conseguiu nem levantar. Ó, glória, ué. Problema físico, Ele pegou mano. assim, ó, ele pegou assim, ó. Arrebatamento. Aí ele ah, deu aquele profundo, né? Ele falou assim, quando ele despertou, ele falou assim: misericórdia. Foi eu não, hein? Pensei que o espírito já tinha ido. Eu falei, ué, ajoelhou, papai levou o espírito. Filho, levanta-te. Ai, mano. Amigo, se você aprender a gastar tempo em oração, tô na página 12, pessoal. Com as escrituras, você experimentará o discipulado de um modo miraculoso. Através desse tipo de oração, Deus encherá radicalmente com a sua, olha isso, mano, com a sua própria santidade, pureza e o seu caráter. Te falou isso, mano. Como alcançar a santidade, como ser separado, como buscar a obediência. Tenha uma vida de tempo dedicada à oração. E aí, Rômulo, ele me confrontou muito quando falou nessa questão do discipulado. Eu A sabia gente- que você ia falar, mano. A gente tá vindo com uma pegada forte no discipulado, né? Formação de discípulos maduros. Sim. E aí, não é somente na nossa... Aí vamos falar assim, a perspectiva humana também
não atrapalha, né? Através das nossas perspectivas humanas também, que a gente consegue desenhar, elaborar as estratégias para a gente trabalhar na casa do Senhor e em outras áreas da nossa vida. Mas quando ele fala aqui, ó, porém, não haverá transformação se não se gastar tempo fervente em oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. E aí, B.O. meu irmão, muda a vida. Não é só ter o cuidado para discipular. É o cuidado realmente de estar lá, alinhado com a oração e com a palavra. Sim. Pelos frutos, né, Wellington? Os frutos, cara. A gente quer dar frutos sem a gente estar ligado à árvore. Exatamente. Não tem A como. videira, mano. Como que dá isso Tem aí? como. Não dá. E aí tem uma questão aqui que João 15,7 fala assim, ó. Aí, ó. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, fecha aí, né? Esse mais, essa conjunção aí, ela é uma condição que se as minhas palavras, se não, É uma opção, né? É isso aí. Você tem. Ele fala assim, depende de vocês. é isso aí, Eu tô aqui. Agora depende de vocês. justamente. Sem muito tempo regularmente gasto em oração, você terá a sensação de que não é ouvido por Deus e ele parecerá distante. Isso eu lembrei de uma coisa interessante. Eu vi uma entrevista com um ateu famoso. Famoso. O cara ele tem um respeito pela religião evangélica e tudo, mas ele não acredita. E ele estava contando como que ele se tornou ateu. Ele era católico, praticante, e ele estava contando como que ele se tornou ateu. Ele falou que um dia ele estava orando e ele percebeu que ele estava falando sozinho. E aí ele, no outro dia, orou de novo e percebeu que estava falando sozinho. Ou seja, ele estava desconectado de Deus. E ali ele realmente estava falando sozinho. Quando ele falou que estava falando sozinho, ele orando, ele parou de orar e se tornou ateu. Olha. E aí, é essa questão aqui, ó. A menos que você gaste regularmente tempo significativo na oração, vai ser difícil discernir a voz de Deus. Sem muito tempo regularmente gasto em oração, você terá a sensação de que não é ouvido por Deus. E ele parecerá distante. É isso. O cara se tornou ateu por conta de uma oração rasa, talvez, né? Sim. Por falta da proximidade, né? É isso aí. E aí o problema, Deus parece distante. é ele, não é Deus. Exatamente. Lógico. Sempre somos nós. Né? Aí, às vezes a gente transfere o problema. Fala assim, Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Ó, Ele transferiu, né? Senhor, o senhor não existe. Existe. pois é. E, assim, o prejudicado também, infelizmente, né? Falem usar, estou na página 13, pessoal. Falem usar tempo adequado em confissão e purificação é a razão fundamental por muitos crentes veem poucas orações respondidas. Confissão e purificação. Ou seja, uma não funciona sem a outra. A gente isso aí. viu no livro passado, tem aí, se eu não me engano, 10 ou 12 podcasts falando do livro Retorno à Santidade, que fala muito de confissão, né, e purificação. É a razão porque muitos crentes não vêem oração respondidas. Ou seja, a gente sempre atribui a outro. Sim. Mas é porque ele é porque tá assim que a minha oração... Sendo que a gente acabou de falar, o principal culpado ou responsável pelas nossas orações somos nós mesmos. Mas é muito difícil, né? Desde o começo do mundo, a gente transfere a responsabilidade. Isso aí é difícil demais. Quanto mais consistente na oração você for, mais será sua capacidade de vencer o mundo, a carne e o diabo. Vamos deixar uma coisa aqui clara aqui. Não é impossível vencer a carne e o diabo. Não. Muita gente acha que é impossível. Não. Não, mas não dá, mano. Muita gente ainda acha, né? E por muito tempo eu achei que não ia dar mesmo. Quanto mais consistente a oração for, mais teremos chances. Cara, se eu tô muito tempo perto do Wellington, em conversa com o Wellington, vai ter uma hora que eu não vou querer parar de agradar o cara, mano. E ele também, aquela costela que ele vai querer me patrocinar. dar lá, Já tá aquela pedindo. costela, Tá pedindo. entendeu? Inclusive, enfim, deixa pra lá. Dia 20, pessoal. Dia 20. Costelaço. Show de bola. Tá? Costelaço. Enfim. Ele não vai dar a costela, né? Ele vai vender a Não costela, posso, né, mano? Não tá pode. Pode.
Porque, pô, Podia sortear na um. verdade, a minha costela também tá em casa, né? Minha esposa. Pô, joguei a deixa Puxou, né? que pegou. Puxou. Meu amor. É. Enfim, quanto mais perto de Deus, mais santos seremos, gente. E aí tem uma frase muito importante, né, nesse ponto que você colocou aqui, que a gente sempre fala aqui na igreja. Muita oração, Muito poder. Muito poder. pouco oração, Pouco poder. Nenhuma oração, nada. nada. Muito poder. Galera, tá top, tá fera. Continue com a gente aí. Peço mais uma vez, dou uma pausazinha aí pra gente respirar. E você, se puder, compartilhe, dá essa força, abençoe alguém. Tem alguém que realmente precisa ouvir, não a nossa palavra aqui, porque a gente é falho mesmo, né? Mas a palavra de Deus através desse material aqui, ó. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. Esse livro é fera. A gente tá só na introdução, tá bom? Vamos lá. Quando você aprender a orar dessa maneira, né? Que ele citou acima, né? Você também perceberá um aumento tremendo no número de salvos. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Salvos em sua Olha igreja. isso. Você perceberá um aumento tremendo no número de salvos em sua igreja. Assim sendo, as suas orações terão um poderoso impacto na sua igreja e na sua cidade, mano. Cara, olha a responsabilidade que a gente tem. É o pensar no coletivo, né, cara? Lógico. Que a gente falou mais cedo aí. Não ficar só no superficial, não. Eu orei aqui com Deus e eu fiz o meu feijãozinho com arroz aqui, tá tudo certo. Cara, tem uma galera aí, mano, dependendo de Deus. O poder é de Deus, mas através dessa ferramenta aqui, ó. É isso aí. E sabe quando que isso muda também, cara? Quando você passa a olhar aquele perdido lá como seu irmão. Isso aí. Que na verdade Membro da sua família, isso. né? Como se Membro da- fosse algo... Pô, eu tenho que salvar meu irmão, cara. Ele tá lá naquele Sim. lá no mundo lá, ó. Eu tenho Sim. que salvar aquele cara, né? E nós, assim, nosso modelo é Jesus, né, cara? Sim, sim. Nosso modelo é Jesus. Esse ponto aqui, ele me chamou muita atenção pelo seguinte. Olha o que Jesus fala em João 17, 20 e 21. Ele fala assim, ó. Ele orando ao Pai. Não te peço apenas por esses discípulos, ali, né? Mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Sim. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Sim. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração de Jesus, gente, ela está muito relacionada a isso aqui. Ó. Jesus, ele não orou só por quem estava ali, não. Ele já orou por aqueles que ainda iriam. Lá o futurão que iria, somos nós. Somos nós Eu aqui. sou aqui. Somos Então nós. são nós. E vai alcançar a outros também, ainda. né? É olhar sem o egoísmo. Porque vamos fazer uma análise assim. Faço feijão, já falei isso pra ele, né? Ele vai lembrar. Faço meu feijãozinho com arroz aqui. Minha vida, vou pro céu. Cumprir, Tranquilo, né? Cristo, Paz, Tranquilão. faço, Tranquilo. acabou, não quero sofrer, não quero mergulhar. Sim. Tranquilão, dominei aqui. Achando às vezes que vai pro céu, muitas vezes não vai. Pois é. Exatamente. Às vezes não vai, né? Mas achando Pensando ali, só em você, Opa. tu não vai, não cara. é assim. Não é. E aí existe... Quando você vira cristão, eu vou deixar você falar, Wellington. Quando você realmente tem uma vida de relacionamento, você vive alguns sintomas. Um deles, que é muito claro, é o amor ardente pelo outro. Sim, a gente perde o eu, né? Na hora. Perde. Acabou eu. Perde. É um desespero, igual você falou. Acaba. É um desespero, mano. Não dá pra esse cara, mano. É isso Eu aí. preciso... Então, eu acho que assim, assim como o outro livro foi, esse livro ele precisa ser, e a Bíblia a todo tempo faz isso, confronta e bate na gente, a gente tem que estar se avaliando sempre. Cara, eu sou cristão, mas a Bíblia Sim. fala que o crente ele vive assim. Cara, eu tô vivendo assim? Se a gente não olhar pra Bíblia com esse olhar, mano, a gente ou vai virar ateu igual o cara, infelizmente, ou a gente não vai ter uma profundidade com Cristo, mano. Sabe o que acontece? É aquele querer compartilhar o perdão que Cristo derramou sobre a sua vida. Sim. Você fica assim numa... Como é que se diz assim? Você fica eufórico. Você quer compartilhar com o seu próximo e falar assim, cara, ele me perdoou. Você também pode ser perdoado. É algo que, assim, não fica no superficial. Ele consegue te transbordar. Então vai muito além. Sim. Muito além de você. Entendeu? E você quer contagiar todos que estão em volta. Sim. Você não quer só pra você. Você fala assim, cara, eu fui salvo por ele, eu tenho que levar ele a outros também. Sim. Para serem salvos, para experimentar também dessa boa, perfeita e vontade agradável de Deus. É contagiante. Muito contagiante, não fica. Eu penso que quando você descobre o teu propósito, você consegue avançar na direção que Cristo quer, né?
Uma vez que você foi alcançado pela graça, né, lá em Gálatas é muito interessante, né? Paulo falando aos Gálatas lá. Quando você foi alcançado pela graça, automaticamente você tem esse desejo natural. É natural de você apresentar essa graça a outros. Sim. Tá? Isso não é um egoísmo gospel. É algo que você fala assim, pô, mano, esse é Jesus. E você tem aquele... Arde em você. Brilha, né? Arde em você isso. Tá? Você descobrirá, tô na página 14, como suas orações podem fazer uma tremenda diferença na condição espiritual da sua igreja, cidade ou nação, tá? Em vez de sentir impotência, você verá suas orações tomando uma poderosa e nova autoridade. Quantas vezes, inclusive, o Rômulo falou, cara, não tem mais jeito não, pra nossa nação é difícil. Dá mais não, Hélio. Eduardo, Bruno. Do jeito que tá, mano, vai fluir não. Quantas vezes a gente falou isso? Além dos irmãos que, entre aspas, né, ou diretamente, né, carecem, né, das nossas orações para que sejam salvos, cara, quem governa também o nosso país, o nosso estado, a nossa nação, na verdade, nossa nação, nosso país, né, carece das nossas orações. Como é que a gente quer ver um Brasil transformado e alcançado por Jesus se eu não tenho um tempo nem de 10 segundos de oração com Deus pela minha nação? Ao invés de orar, eu critico. É, exatamente. Independente de quem é. Exatamente. Assim, não quero levantar a bandeira de ninguém, tá? Nosso intuito não é levantar nenhuma bandeira. O cara tá lá, ele é autoridade, mano. E a Bíblia fala sobre nós respeitarmos as autoridades também. Sim. Então, temos que orar sim, pode falar. Não, a gente tem que encarar isso. Quem está lá numa posição de poder, independente de quem seja, sim. A gente tem que orar, cara, porque é o nosso futuro também. Exato. É até uma questão de inteligência, né? A gente criticando e agindo contra por questões partidárias e tudo, a gente vai estar se prejudicando, sim. Cara. Né? Paulo falou com Timóteo, né? Se você vê lá em 2 Timóteo, Paulo fala para Timóteo assim, dá um conselho para ele, ó, não entre em discussões tolas. Vãs discussões. Por quê? Haverá discussões, mas qual é o nosso foco? É a palavra. A palavra de Cristo. Não desvia da palavra. Foca ali, ó. Seja lá, né, o brilho aprovado, né? Ele fala sobre paixões, fala uma série de conselhos lá para Timóteo. E aí não é discussão, não. Paulo não entrava em discussão, né, cara? Exatamente. Paulo é brabo. Direto, mas ele quebrava na emenda, né, cara? A graça de Deus se manifestando através da oração. Aí lá embaixo na página 15 tá assim, ó. Ao estudar e orar, notei um denominador comum na vida de todos os grandes santos e em cada grande avivamento. Este denominador comum era a prática de gastar muito tempo em oração e leitura da Bíblia diariamente. Não tem como a gente agendar um avivamento. Ponto, fecha aspas, pastor Lucas. Né? Ele fala isso direto. Né? Não tem como agendar. Mas tem como eu tentar de alguma forma contribuir para que isso aconteça. Claro. Sim. Eu tentar gerar isso. Não sou eu quem faço, tá? Enfim, não sou eu. Tá falhando um pouquinho, enfim. Mas se eu começar a gastar tempo, foi o que ele achou aqui. Qual é o comum de todos os grandes avivamentos? Cara, nego gastando tempo e oração. E o poder, avivamento, mano. Eu passar aqui, o Wellington vir junto comigo e contagia ele. E daqui a pouco tá a cidade, o local todo ali em adoração e almas se rendem, enfim. E o Espírito Santo mesmo agindo em liberdade. Mas como que foi gerado isso? Com música? Com, sei lá, com repetição? Mas foi, né? Mas com vãs repetições, igual a gente falou aqui, invocando. Não, mano, foi quando aqueles lá, né? Eu creio que a gente, enfim, joelho no chão, B.O., Bíblia e oração. E assim, ó, uma coisa fundamental, sem ninguém ver. Exatamente. Quando a gente tava falando dos fariseus aqui. Sem ninguém ver, no meu quarto, mano, no banheiro, sei lá, onde vocês têm um momento de intimidade com Deus com vocês. É sem ninguém ver. É ali que realmente a transformação acontece. Não é aqui no domingo, não. Porque aqui é show.
Show no sentido assim, aqui é muito bom, aqui é legal, é fera, eu amo estar na igreja, mas aqui é o resultado. Sempre falei isso no Ministério de Louvor. Aqui é resultado do que o que foi a minha semana. É isso aí. Exatamente. Quando a gente encara isso, a gente... Cara, realmente o lance do avivamento é uma parada diferente do que eu achava que era, tá ligado? E aqui, Romero, ele começa... Na verdade, o livro ele vem falando muito sobre a questão de tempo, né, gente? Sim, Vamos ser sinceros. sim. Ele dá uma ênfase, tempo. ele fala uma ênfase muito grande no tempo. E aí, a questão do tempo, ele pode ser algo... tanto para você esperar, né? Que a gente espera o tempo de Deus, como ele também pode ser algo que ele é desfavorável para a vontade de Deus em alguns sentidos, quando a gente entra com o nosso próprio braço. Por quê? O tempo, aqui no livro ele fala muito sobre o inimigo ele roubar você do teu propósito de oração. Cá para nós, o nosso dia é corrido, é ou não é? Sim, sim. É verdade. Trabalho, escola com criança, igreja, nossos compromissos. Sim. E aí quando você observa o teu dia, você fala assim, poxa, hoje eu não orei, hoje eu não deu tempo de oração para Deus, que é o que fala que o tempo, né? E o inimigo, ele sutilmente ele entra, né, nessa questão do tempo e rouba você de todo aquele propósito que você poderia estar direcionado àquilo aí. É o tempo também. Sim. Mas só que esse tempo aí, ele tá lá falando assim, Ele até fala aqui um pouco na frente sobre as coisas boas. Ele fala assim, poxa, vou jogar uma coisa boa pro Bruno, porque coisa boa o quê? Poxa, é um passeio, é uma viagem, legal, que não é proibido, é muito bom com família, né? Mas não é o fundamental. Não é o fundamental. Então temos que ter cuidado nessa questão do tempo também. Cara, e você falou do sutil, mano. É sutil mesmo, cara. Sutil. Você para ali no Instagram, você vai ver uma série. Quando você vê, filho, já era. O tempo passou. É maldoso. Foi aquele 2 negócio, horas. Né? Acaba um episódio e já aparece ali, Parece ó. outro. Próximo episódio. Troço carregando ali. Não, mas hora. é porque é sutil, mano. Sabe o que acontece? Aí você chega e deita a cabeça no travesseiro. O que acontece mesmo? Caraca, não dediquei. Aí parece que quando você deita sua cabeça no travesseiro e você passa a refletir seu dia, você fala, cara, amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. Aí amanhã acontece de novo. Enfim, tomara que não. Mas é no momento que você reflete que você tá livre das suas distrações, é que o Espírito Santo fala, cara, você podia ter gasto mais tempo comigo. É muito fácil a gente falar que o nosso dia é corrido, mano. E ele te deixa você ir. Lógico. Depois ele fala assim, rapaz... Mas ele toca também sutil, ele não é agressivo, não. Nada. Ele te deixa com um constrangimento danado. Não te disputa com ninguém. Não, isso, ele é bem tranquilo. Deitou agora, né? Então vamos lá que eu quero ter um papo contigo. Agora, um ponto fundamental aqui é o seguinte, a gente conhece a história de Daniel, né? Muito bem. A gente sabe daquele decreto que foi feito ali, né? O pessoal vigiava ali Daniel com aquela inveja ali, né? O pessoal queria tirar Daniel daquele propósito ali, e aí a única forma de tirar Daniel daquele propósito foi falar assim, pô, eu preciso causar uma interferência nessa comunicação que ele tem com Deus dele. Mas só que a Bíblia fala que Daniel, como de costume. Já estava aqui, ó. Já era. Já estava no sangue, não era assim nada. Como comer. Não era nada que ele criava, estava no sangue dele. Sangue e aí, quando isso entra no nosso sangue, é prática normal. Orar é normal. Viver uma vida diária de oração é normal. Não tem nada de sacrificial, como também aqui fala, né? Ponto era aqui. a prioridade dele, né? Então, você tem que criar um hábito. Você tem que tornar a oração que ela se torne um hábito na sua vida, né? Mas eu sempre digo, criar bons hábitos é difícil. É difícil. Mas, confronta, né? No começo é difícil mesmo, vai ser aquele negócio. Mas depois que se torna hábito, aí aquilo vai fazer falta quando você não fizer. Sim. Enfim, não se contente com nada menos. Página 17. É o que o Wellington acabou de falar, ele preveu, ou não sei. Ele preveu o que a gente ia falar, enfim. A oração poderosa é a vontade de Deus para todo crente. Ou seja, Deus não quer oração superficial de ninguém. Não quer uma conversinha, jogar a conversa fora com ninguém, tá? E ele fala um pouquinho abaixo assim, por favor,
É um apelo do autor aqui, né? Creia que você não pode ser um pastor ou creia que você não tem que ser um pastor ou gastar 2 ou 3 horas por dia para experimentar uma vida de oração dinâmica. Se você separar somente 30 a 45 minutos por dia, isso será suficiente para você experimentar um miraculoso crescimento e ministério. E olha que bacana mais abaixo. Pare de se contentar com uma caminhada superficial com Cristo, Sim. quando Deus salvou você para experimentar toda a plenitude de sua presença diariamente. Diariamente, mano. Todo dia, né, Todos gente? os dias. Não podemos abdicar disso, tá bom? Aí ele vai falar aqui uma palavra especial para pastores e líderes, né? Mas algumas coisas se aplicam também a nós, né? Enfim, ele fala sobre os grandes despertamentos, né? E ele cita um pouquinho abaixo assim: enquanto muitos líderes cristãos colocam uma enorme ênfase nos programas e promoções, estudos mostram que poucos gastam bastante tempo em oração e purificação espiritual diariamente. Foi o que eu falei aqui, né? Foca muito no como, ali tentar promover, criar um avivamento. Estrategicamente, né? Estratégica, mas não é assim, né? A estratégia é realmente oração. Está escrito aqui, né? Não há atalho para um caminhar dinâmico com Cristo ou para o poder que move montanhas do Espírito Santo. Não há. É ele quem determina. É no Exatamente. tempo dele, mano. Caro líder cristão, lá na última linha, não importa se você esteja enfrentando o que você esteja enfrentando agora. Deus trará mudanças revolucionárias se você abraçar a oração bíblica genuína, gente, genuína. Talvez assim, deixa eu já me antecipar um pouquinho e falar o que eu tirei de mais de lição desse primeiro encontro que a gente teve aqui. Verdadeira oração que não sai pela minha boca, mas sai da minha alma. É isso que nós devemos buscar todos os dias. Espírito quebrantado, né? Mano. Sim. É reconhecimento de que não somos ninguém, mas é uma oração que não é igual a oração bonita do Edson, que foi de coração, tem com certeza lá no Glória, dia com certeza foi. Pô, acabei de Foi falar bonita dos mesmo. fariseus lá, uma oratória. Falou assim, Ele pô, o cara lá gravou, tava orando. né? Falei, pô, caramba. Mas não é isso, eu acho que é oração realmente genuína. Aqui, Vai pode falar. Não, vai lá. Quando ele fala aqui, ó, olha só que interessante, né? A oração bíblica genuína. Aí, né, é um termo difícil, né? Oração bíblica genuína. Sim. Parte do genuína, a gente entende, né? Que aquele afinco, né? Aí ele fala, pô, bíblica genuína. E engraçado que aqui embaixo ele dá uma resposta interessante, que ele fala assim, ó, lembre-se de que você não vai aprender a orar simplesmente lendo, né? Ou lendo aqui, ou lendo. Mas ele fala assim, ó, é sobre a oração, mas orando sobre as coisas que você lê. É diferente, né, cara? Olha a oração bíblica genuína. isso aí. O que adianta você saber a letra se você não pratica essa letra, se você não está firmado nessa letra? Então, é a oração aqui, ó, orando sobre as coisas que você lê, o mais importante. Não é só falar, né? É um complemento, Elton, anda junto. É junto. Eu não posso ter Andei uma vida orando. resumida de relacionamento com Deus só na oração. Isso, Eu tenho que conhecer, pô. isso. O que eu tô orando? Será que... Né? Porque a Bíblia Deus fala, na oração Deus fala também, eu aprendi isso. Mas a oração você fala e a Bíblia Deus fala. Sim. Não é um monólogo que eu só falo com Deus, a Bíblia também revela. É um A avião com Bíblia as duas também asas. te lê, né? Oi? A Bíblia também te lê, né, cara? Você lê a Bíblia, mas a Bíblia te lê também. E é um conjunto, né? Um avião, são as duas asas e a palavra é a oração. É isso aí. Se não tiver as duas asas, filho, só uma, pode ter certeza que o avião vai inclinar. E assim, Não tem. ninguém também nasce sabendo orar, né, cara? Não, Os não, apóstolos caminharam 3 anos com Jesus e pediram para ele ensinar a orar. Ensina. Sim. Aí fez a oração modelo. Enfim. Fechamos então o primeiro. A introdução, na verdade, não ao capítulo. E aí, Show de bola. foi bom? Top. Passamos? Passamos, né? Muito bom, cara. Galera, tinha uma galera nervosa aí, preocupada. Deus. Oh, Mas é Jesus. isso, tranquilo. Gostei. Gostaram? Bom, muito bom, muito bom. O Elton tá ali pesquisando ali os comentários Ali, ali. Não, né? não. Galera, é isso. A gente deu início, né, a esse livro
como desenvolver uma vida poderosa de oração. Foi só a introdução, esse bate-papo aqui nosso, que tem o intuito também da gente falar a verdade de uma forma descontraída, né? De uma forma, botar informal, uma troca de ideia, né? A gente espera que na semana que vem tenha um maná aqui que a gente pode falar que é como se fosse na mesa da nossa casa. Com certeza. Pensou um salgadinho aqui, Eduardo? Já pensou uma costela? Que isso? Vou me calar nesse momento. Caralho. Bom, gente, quero agradecer vocês. Obrigado por estar com a gente aí. Foi, acredito que um crescimento mútuo. A gente cresce. Com certeza. A gente certeza. está aqui para abençoar, teoricamente, mas a gente é muito mais abençoado. Né? Deixa eu falar aqui um por um. Agradecer meu irmão, Wellington. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado pela presença, cara. Obrigado. Eu acho que... Vou deixar uma frase final aí. Há pouco tempo eu ministrei uma palavra na igreja que eu escrevi uma frase que foi inspirada por Deus, né, para minha vida. Sim. Ela diz assim, ó: tudo que podemos conhecer sobre Deus está na sua palavra, pois a palavra de Deus revela para nós quem Ele é e revela quem nós somos, ou seja, o quão miseráveis somos e o quanto precisamos melhorar dia após dia. Ou seja, quando você entende o teu propósito e você está alinhado com a palavra de Deus, Ele fica te revelando quem você é. Fala assim, meu Deus, meu Deus. É isso aí. Né? E aí, essa oração é a oração, como a gente tem falado aqui, né? Que ela vai te levar até o centro da vontade de Deus para a nossa vida. E aí Ele começa a consertar, endireitar tudo aquilo que está em desordem na nossa vida. Né? Essas são minhas palavras. Eu que agradeço o convite. Tamo junto. Sério, hein, mano? Caraca, fluiu Cara, ali. pô. Que isso. Não, ainda bem que eu já falei, mano. Mas vamos lá. Valeu, Eduardo. Não, mas só vai subindo aí. Não, cara, depois disso aí eu não tenho nem o que falar. Agradecer, Eduardo. Obrigado, mano. Valeu, tamo junto. E assim, só queria deixar um recadinho que se esse estudo aí, esse início desse estudo abençoou a sua vida, compartilha com mais pessoas para abençoar a vida de outras pessoas também. Isso é muito importante. Com certeza nós 4 aqui, nós 5, estamos saindo abençoados. Aí, ó. A ingrata missão de ser o último agora. Obrigado, Bruno. Amém, obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Pronto. É isso aí. É simples. Gente, de verdade, obrigado. David, obrigado pela força. Você que tá em casa, obrigado. Semana que vem a gente volta e a gente já vai falar do capítulo 1. Tá bom? Então, ó, não perca. Terça-feira que vem. Tá bom? Abraço. Fui. Valeu. Valeu.